Então, pagar, né, o mal somente com o bem. Então, eu preciso estar envolvido nessa causa do bem. Se eu não tiver um propósito de bem para com os meus inimigos, não vá se reconciliar com ele ainda. Jesus recomenda, né? Não vamos levar oferenda nenhum ao altar do Cristo. Se eu ainda não estou pronto de ir a esse encontro, né, comigo e com o meu adversário. Como eu vou me reconciliar se eu não tenho uma proposta de bem? Não tendo proposta, o que é que a gente tem que fazer? Buscar uma proposta de bem. E o Espiritismo é essa proposta de perdão, de benevolência, né, para com o nosso próximo. E indo com uma proposta de amor, eu tenho mais chance de conquistar esse inimigo e transformar. Mas será somente por palavras que isso vai acontecer? Porque muitos sabem quantas vezes nós falamos, mas o nosso coração não está agindo da mesma conformidade. Precisamos demonstrar isso na atitude. Na atitude. É nisso que os inimigos desencarnados vão se prevalecer, vão acreditar. Eu vou dizer, eu te perdoo. Mas onde está a ação que demonstra que eu perdoei do meu coração se eu não enxergo o que está dentro do outro? Ele pode até falar, ele pode até querer. Mas será que assim acontece? Vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer dentro desse processo dos inimigos desencarnados, daqueles que ainda não nos querem bem, o que gera um processo de obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectivas e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, quando eu persisto no mal, continuando ainda, porque estou desencarnado, eu continuo sendo a mesma coisa. Eu levo tudo quanto de mim sou. Não modifica nada se aquele que não está imbuído da proposta do bem para se renovar continua no mal. Levo. Levando, eu quero o quê? Que ele venha me ressarcir dos compromissos. Então, o que a gente pode entender, o que pode gerar desses inimigos é uma obsessão contra nós e vice-versa. Ou então, estamos encarnados obsediando quem já está desencarnado. E quem está desencarnado já até nos absolveu, já nos perdoou e a gente continua aqui ainda, né, com a maldade, persistindo e querendo o mal do outro no mundo espiritual. Pode acontecer. Então, o que a gente vai perceber com todas essas perturbações causadas pelas inimizades que começaram aqui na Terra, que perpetuam no mundo espiritual, que gerando as obsessões de simples até uma subjugação, que é um processo mais demorado e difícil de ser curado, que enquanto nós estamos a caminho da reconciliação, podemos dar entendimento e impedir as obsessões que venham trazer a nossa prejudicial saúde espiritual e moral. E nós já sabemos de tudo isso, mas está aí, podemos constatar nas reuniões mediúnicas, por exemplo, quantos espíritos vêm às reuniões querendo vingança, cobrança. Então, o que está acontecendo? Esse companheiro que sofre nos perseguindo hoje é um desafeto do passado que nós não soubemos amar, perdoar, entender, compreender. Ele vem buscar algo. O que pode querer um espírito já desencarnado? O que ele pode querer? Ele vai levar o carro que você usurpou? Vai levar a casa? Vai levar alguma coisa materialmente falando? Não. O preenchimento do vazio é algo que não soubemos dar, ou que não demos, consciente ou não, que é justamente o amor. O que faltou a essa criatura foi o amor. E foi o bem que deixamos de fazer para com ela. Está buscando justamente esse processo. E aí a gente percebe que o que faltou, né, hoje, a escassez do que nós estamos passando, foi os abusos e os excessos de ontem, nós já sabemos disso. Aquilo que me faltou no passado, hoje eu venho sedento e faminto querendo, porque eu não fui saciado lá. Se eu amasse aquela criatura, talvez eu não agiria com tanta dureza com ele. Se eu realmente tivesse um trabalho de bem dentro da minha alma, eu saberia entender a dificuldade dele de passar por aquele momento, né? E quantas coisas que nós temos em atribuições aos inimigos que eles não entendem da forma que hoje nós já entendemos. Para nós, talvez dentro do processo, né, verbal, do diálogo, do entendimento, é fácil lidar
com tudo isso, porque a doutrina espírita está aí, uma literatura enorme nos mostrando os caminhos e pontes para solucionar os problemas. Mas viver a situação é individual, assim também como resolvê-las, porque é de cunho pessoal as inimizades. Podemos até nos aliar àqueles, como eu falei, no passado minha família era inimigo, eu não sei, mas eu continuo perpetuando essa inimizade pela ignorância. Entendendo o processo, eu deixando de ser ignorante, dentro dos conhecimentos das leis de causa e efeito, passo já a não assumir o compromisso da inimizade dos meus pais, porque é individual. Então, esse processo de inimizade, que é individual, pessoal, cabe a cada um de nós tratar de cunho pessoal. E o que Jesus nos convida nesse colóquio de entendimento para reconciliar? Primeiro, com nós mesmos, com as nossas consciências, né? E aí vamos atribuir aos inimigos, né, aos obsessores, tudo quanto de mal está me acontecendo. É porque ele quer meu mal, ele não gosta de mim, não quer me ver bem, não quer feliz. Né? Ele não me tolera, não me suporta a minha presença, então eu nem vou nesse evento porque ele vai estar lá e eu não vou. Então a gente começa a criar situações e formas que as obsessões que vão se instalando dentro de nós através do pensamento, porque espírito nenhum entra no corpo de ninguém, tudo é através do pensamento. Por mais que as obsessões persistentes de um mau espírito queira nos perturbar, se eu estou no caminho do bem, na ação do bem, eu neutralizo essas influências. Isso aí é matematicamente, que é quântica, é física, é química. Eu estou afastando, porque o meu pensamento está no bem. Só há obsessão porque a influência mental, né, fluídica, tem combinação de igual para igual. Não tendo, eles podem até tentar, porque tem o direito de fazer, tem o livre-arbítrio, mas só vão encontrar, né, ressonância em mim se eu tiver condições para tal. Não tendo, não acontece a obsessão. Eu posso estar no mesmo lugar dos meus obsessores, não estar vibrando nessa faixa, eles não vão poder me atingir. Se assim. Para isso eu tenho que acontecer que eu tenha condições, resistências morais e espirituais, a ponto de neutralizar as influências. Não tendo, fico vulnerável e ali acontece a assimilação fluídica e as obsessões começam a transitar nas nossas vidas. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal e assim por diante. A gente vê o que pode acontecer, né? Então, as perturbações físicas que nós vamos experimentando, porque encarnado nós sentimos, às vezes, as sensações do mal-estar diante de uma pessoa que sabe que ela não gosta de nós, ou nós não gostamos dela. Experimentamos as reações físicas, emocionais, né? Mas espirituais, vamos sentir diretamente dentro de um processo obsessivo. E aí, para podermos entender, né? Quem mais sofre dentro do processo de obsessão é o próprio obsessor. Porque nós já conhecemos as leis. O obsediado, a maior parte, ou vezes, ele conhece o processo. Ele está imbuído dentro do processo do caminho do bem. E aquele que persiste no mal, ele não conhece as leis de Deus. Se assim não agiria, porque pagar na mesma moeda do que me fez, não justifica, não há cobrança que aguente, que suporte tanta maldade. E a gente vê que fazendo esse processo inverso, vamos neutralizando, né, as influências do mal. Os processos desobsessivos vão se dando, é nós fazermos a própria desobsessão. Aí a gente vai entendendo que é possível sim, como? Fazendo o caminho inverso, o caminho do bem. Porque isso aqui atenua todo o processo obsessivo. É o trabalho no bem, é o amor, é o perdão, é benevolência, é a caridade. Persiste nesses caminhos e vai ver como é que... Ele vai encontrar brecha onde? Campo para disseminar o ódio onde só tem amor, onde só tem o bem, onde só tem a benevolência. E a gente percebe que também dentro desses processos obsessivos, a gente tem as nossas provas, as nossas expiações e necessidade de depuração. Suportar um processo obsessivo de cabeça reta, né, com dignidade. Então, precisamos estar imbuídos de muito amor dentro de nós. E a doutrina espírita é essa sustentação que a gente sabe que dá a todos nós. Condições para enfrentarmos, né, os nossos inimigos de ontem, de hoje e talvez do amanhã, quem sabe, né?
de cabeça erguida, porque nós temos munições, resistências morais criadas por nós mesmos, capaz de anular, né, de aniquilar, extinguir toda a maldade e transformar. Não é querendo ser bonzinho e não atribuindo a si só que eu sou bom, porque hoje já estou espírita, conheço e tal, tenho condições de suportar e de perdoar tudo, né? Então, nós entendemos que estou nesse processo, não sou esse anjo, não sou essa angelitude de cristã que ainda pretendo ser o homem de bem amanhã. Estou no caminho, mas o caminho que eu estou indo é o caminho que me aponta para a felicidade. É o caminho certo a seguir. Então, eu já estou imbuído todo esse processo e tenho todas as possibilidades de me melhorar. Mas quem é o inimigo desencarnado? Quem é a face daquele verdadeiro que eu desconheço, né? Os inimigos desencarnados é alguém que ofendemos em vidas passadas e hoje nos alcança para o necessário reajuste. Não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos que se transferem de um retorno para o mundo espiritual mantenham as características morais que lhe assinalavam a individualidade. Então, desvestir da indumentária carnal não traz garantia nenhuma a ninguém, né, de felicidade, é o que a gente pode entender aqui. Vamos continuar sendo o que sempre fomos, né? E aqui a gente vai ver, percebendo que é alguém que ofendemos em vidas passadas e hoje nos alcança para o necessário, né, reajuste, lei de causa e efeito, buscando receber aquilo que faltou. O que faltou? Entendimento, compreensão, perdão, benevolência, entendimento, amor. Faltou amor nas relações. Por isso que nós optamos pelo lado, né, da infelicidade, da inimizade, porque não soubemos trabalhar o amor naquela criatura. Então, vamos voltar quantas vezes necessário, de frente aos nossos inimigos, que recebendo dentro do próprio lar como filhos de hoje, inimigos de ontem e amores de hoje. Isso acontece frequentemente, nós sabemos disso. Recebemos no lar desafetos do passado, né, para aprender o quê? A amar, somente isso, aprender a perdoar. E aí, a evoluir por consequência de todo o trabalho que foi feito com as criaturas. Então, entendendo isso, aqueles espíritos que se fizeram a opção pela morte, pela saída mais fácil, entre aspas, né, do suicídio, de tantas infelicidades, de tantas trajetórias que a gente vê pessoas buscando aniquilar a própria vida, ou eliminar o inimigo porque considera ele tão prejudicial pela morte, somente o corpo físico, o espírito sobrevive à matéria e vai continuar sendo o que é, ou pior, porque saiu da vida sem entender o porquê. Quantas vezes acontece isso? Os presídios estão cheios de pessoas que assassinaram outras criaturas, né, dentro da inconsequência moral e espiritual e da cegueira espiritual, principalmente, não entendendo, matam o corpo físico, estão aprisionados outros nas prisões, nos cárceres dos vícios físicos e morais, entesourados, né, encarcerados, pagando, sendo contido, porque são inimigos da sociedade. A sociedade tem que fazer alguma coisa. Esses inimigos da sociedade passam a ser amigos da humanidade. E assim a gente vai ver quantas vezes estamos assistindo no noticiário assassinatos bárbaros. Ficamos assim extasiados, né? Revoltados. Tem criaturas que ficam no estado de nervo, indignidade tão profunda diante de um acontecimento, de uma tragédia que fere a alma, que a gente fica, meu Deus, como é que pode? Certa vez, conversando com uma amiga, ela chegou com um atendimento fraterno na casa espírita e ela estava em choque, porque eu vi um noticiário na televisão, né, e que os pais foram os autores do assassinato dos filhos. Ela estava extremamente indignada, estava revoltada. As reações, ela passou naquele momento, diante da reação que teve, ela já considerou assim que aquela criatura, ela não era só inimiga do universo, era sua inimiga pessoal, porque ela como mãe, ela se sentiu ultrajada, ferida, machucada, e ela falou, essa aí, ela tá ferrada comigo, se eu encontro com ela, então ela já começou a trazer e transferir para um lado pessoal. Passou a reunião